Bom dia, irmão. Nós vamos dar início com um pouquinho de atraso à nossa EBD, devido a alguns imprevistos. A minha internet estava um pouco lenta aqui também, tive dificuldade em abrir. Vamos lá iniciar. O nosso irmão Gabriel vai estar fazendo a abertura aí, a nossa EBD. Pode ficar à vontade, Gabriel. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso EBD. Queria começar com uma oração, tá bom? Oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar na sua presença. Obrigado por cada irmão. Obrigado pelo Zoom também, de estar aqui, Senhor, louvando ao Senhor, vendo a sua palavra, vendo o que o Senhor tem, ouvindo o que o Senhor tem para falar para nossas vidas, Senhor. Abençoe neste dia. Cuide, Senhor, de cada irmão. Perdoa nossos pecados também, Senhor. Abençoe que a gente venha estar disposto a ouvir a tua palavra, Senhor, e guardar os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Abra suas Bíblias lá no Salmo 8. Eu vou ler para vocês. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O salmista aqui, ele nos diz, né? Ele nos expõe, né? A grandeza de Deus, a visão dele, né? O que representa, né? A grandeza de Deus. E ele diz aqui, somente nos primeiros versículos, ele fala, né? Que a grandeza de Deus é vista no mundo inteiro, o louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Ele fala muito do que nós vivemos também, né? A grandeza de Deus, ela é imensa, então a gente consegue perceber na natureza que ele criou. Às vezes a gente pergunta, onde está Deus, né? Onde é que Deus se encontra nas nossas situações, né? E é só a gente olhar para os lados, olhar para a criação que ele fez, tudo que ele tem feito em nossas vidas, e também foi feito na vida dos nossos antepassados, né? Das pessoas que viveram nos tempos antigos, né? Há muitas amostras do que Deus, né? Do poder de Deus, da grandeza de Deus, e a gente vê isso claramente. E muitas vezes a gente pensa, né? A gente se questiona, né? Onde está Deus, né? Onde que Deus ele se apresenta, e a gente cobra muitas vezes, né? Nas nossas dificuldades, a gente passa por momentos difíceis e momentos assim realmente que aos nossos olhos, né, nos preocupam e são imensas e são preocupantes, mas quando a gente olha para o que ao nosso redor, olha para o que ele tem feito, a gente só tem que dar louvores a ele e agradecer pelas coisas que ele tem feito na nossa vida, né? Porque ele é grande, ele é um Deus grande e poderoso e que está acima de todos, né? Acima de todos. E que devemos buscar ele cada vez mais, porque ele realmente merece toda a honra e toda a glória. Todo louvor seja dado apenas a ele, né? Às vezes a gente busca até ser maior que Deus, né? Estar acima dele, mas a gente é ínfimo, né? A gente é tão pequeno, a gente é tão falho, mas que quer se colocar em cima de Deus. Mas Deus é tão grandioso na sua misericórdia, tão grandioso na seu cuidado conosco, que ele tem realmente olhado por nós e cuidado de nós em todas as situações. Isso mostra só um pouco de como nosso Deus é grande, né?
Ele fez apenas nós inferiores a ele, né? A gente está acima de todos o resto, mas a gente, como ser humano, como ainda fraco, a gente tem que buscar a ele, louvar a ele, né? Louvar a ele, olhando para a sua grandeza, para a natureza que ele criou, para este mundo que ele criou, né? Olhando sempre, dando glórias a ele, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que a gente enfrenta, olhar para ele, olhar para a sua natureza, para tudo que ele fez, todos os seus feitos maravilhosos e para o que ele tem para fazer na nossa vida ainda. Então, eu falo para os irmãos esta manhã, né? Adorem a Deus, olhem para a sua natureza e vejam o quão grande o nosso Deus é, em meio a todas essas situações. E é o que eu peço para os irmãos, né? Não esquecerem que temos um Deus grande e forte que está olhando por nós e cuidando das nossas frágeis vidas. Né? Então, essa é a mensagem que eu quero dar para vocês esta manhã. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por você ter me usado, Senhor, por trazer essa palavra para os nossos irmãos. E sou grato ao Senhor por estar sendo um instrumento, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Obrigado por cada irmão venha ter guardado no seu coração, na sua mente, Senhor, a Tua palavra realmente está disposto a guardar essas palavras, Senhor, para que venha cada um levar para o seu dia a dia, Senhor, entender realmente a sua grandeza, a grandeza de Deus, e que Ele é um Deus forte e poderoso que está olhando por nós. Eu te peço, Senhor, continue, Senhor, abrindo nosso coração para a Tua palavra e para os Teus conhecimentos, e que a gente venha ter disposição e alegria para estar na Sua presença. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Louvor. Só aqui. Bom dia, irmãos. Comentei aqui com a mãe Neemias que foi interessante que o Gabriel falou de uma coisa que eu estava conversando com eles hoje de manhã e queria passar também para os irmãos, né? Vendo a situação do início do ano agora, novamente, né? Parece que a gente está revivendo o que a gente viveu no início do ano passado. Decretos e a pandemia parece que crescendo novamente. Mas a gente não pode esquecer que nosso Deus ele é soberano, poderoso e que nada foge do controle dele. E me veio o texto de Jó, né? O finalzinho, a partir do capítulo 40, principalmente, quando Deus se revela a Jó depois de tudo que Jó passou, depois de todo o sofrimento que Jó estava tendo, e sabe que foi um grande sofrimento. E Deus inicia assim, né? Eu vou ler aqui para os irmãos, não precisa abrir, mas no capítulo 40, versículos 6 e 7. Deus inicia assim o seu discurso, né? Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Então, Deus começa a fazer uma série de perguntas, perguntando a Jó, né? Sobre a criação, se ele sabe se ele pode criar as coisas, se ele consegue dominar o Leviatã, que era um ser que naquela época era grande, outros seres também que Deus comenta, o Behemoth, e seres que o homem temia, animais que o homem temia, e o Senhor fala: você pode controlar esse animal, esse ser? E no final de tudo, no capítulo 42, Jó responde o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor, versículo 1 e 2: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Versículo 3: perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Então Jó reconhece que ele, diante de um Deus tão grande, como o Gabriel falou, um Deus tão poderoso, que a gente olha para a criação dele e pode ver que Deus maravilhoso. Não tem como olhar para isso e dizer que não tem um Deus tão grande, tão poderoso por trás disso. E quem somos nós para questionar o Senhor? Jó, mesmo passando por tantos sofrimentos, não era digno de questionar o Senhor. Quanto mais nós, que estamos passando por uma pandemia, mas muitos nem pegaram pandemia, e às vezes nem tem afetado tanto a gente como em outras famílias, mas ainda assim, se afetar a gente não tem do que reclamar.
E, na verdade, a gente deve ser grato ao Senhor, porque Ele está no controle e a gente sabe disso. Diferente de pessoas do mundo que não acreditam que Deus está no controle de tudo isso. Então, que a gente possa se apegar a esse Deus e cantar essa música, que é Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. E mesmo Ele sendo tão grandioso, Ele se importa com a gente. Ele é fiel, Ele olha para cada um de nós, conhece a gente por nome, sabe a quantidade de fios de cabelo que a gente tem. E a gente pode confiar nesse Deus poderoso. Vamos cantar. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, porque sabemos que Tu és soberano, Senhor. Obrigado, Pai, porque nada foge ao Teu controle. E nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes questionamos o Senhor, muitas vezes não entendemos os Teus planos, muitas vezes murmuramos, diariamente murmuramos, Senhor, por pequenas coisas. Perdoa-nos, ó Pai, por esquecermos que Tu és um Deus grande, por esquecermos que Tu és um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que está conosco. Emmanuel, Senhor. Nos ajuda a lembrar de quem Tu és
o Deus que criou os céus e a terra e nos criou, e nos conhece pelo nome. Deus, nos ajuda a confiar a cada dia em Ti, pois somos falhos. Que o Teu Espírito Santo venha agir em nossa vida, Senhor, nos fazendo focar os olhos em Ti e crer, Senhor, no Senhor, na Tua soberania, Pai amado. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Cipe. Ok, bom dia. Deixa eu aumentar só a minha tela aqui e compartilhar com os amados. Só um segundinho. Ok, queridos. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Agora, domingo pela manhã. A gente não tem participado muitas vezes no domingo pela manhã. Os pais da Camila estavam aqui, eles têm a EBD deles, então a gente ficou mais com a EBD deles pela parte da manhã da igreja deles, do Guarujá, e na nossa igreja no culto à noite. Hoje à noite eu não vou estar com os irmãos, vou estar em Castanhal. O pastor de lá convidou da igreja presbiteriana para trazer uma palavra lá hoje à noite. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco das escrituras, né? Nos animarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus é um incentivo muito grande que nós temos de ânimo, né? E verdadeiro. Eu vejo, às vezes, fui deixar os meus sogros no aeroporto, né? Semana que passou. E tem as revistarias ali, né? As livrarias que vendem aqueles livros ali. Tem muito livro de autoajuda, né? Você pode, você consegue, você, tudo depende de você. E a palavra de Deus, ela não é um livro de autoajuda no sentido de que você pode, você faz, você acontece, mas ela é um livro que diz, por culpa sua, você está no estado que você está, né? Você é pecador, você é miserável, você não presta, você não é bom, nada que você produz é bom, mas em Cristo Jesus nós somos refeitos. Então, entendam quando eu falo que a Bíblia é o melhor livro de autoajuda, porque ele nos ajuda com o real problema que nós temos, certo? Eu espero que vocês entendam isso, né? Eu não estou dizendo que é um livro de autoajuda como qualquer outro, mas ela realmente, a palavra de Deus nos ajuda, porque ela mostra exatamente quem nós somos e qual a nossa condição diante de Deus e como nós podemos resolver isso. Então, a palavra da vida, a palavra de vida, né? A palavra viva, a palavra de Deus, ela aponta o erro, ela aponta o pecado, mas ela também vem como uma vacina, né? Ela vem trazer a cura, ela vem como um remédio, ela vem dizer onde nós podemos resolver isso. Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Sim, tá ótimo o áudio. Tá bom, Aldair, obrigado. Gálatas 2:20, na verdade, começando um pouquinho antes do versículo 19, diz assim: fui crucificado com Cristo. E aí o versículo 20 de Gálatas 2 diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é um cartaz bonito que tem aí. Me deu até uma vontade durante a semana, pensando nesse estudo, de fazer um quadro como esse, né? E esse texto está dizendo agora que Cristo vive em mim, então eu devo viver de uma forma diferenciada. Eu devo viver de uma forma que o mundo não entende. A Ioli compartilhou sobre isso,
E, na verdade, quando ela falou o texto em Jó, eu pensei que ela ia pregar no meu lugar hoje. Eu achei que eu estava com a data errada, né? Mas ela abordou muito bem, e a gente vai ver isso mais no final ali, em Jó 42. Mas o viver, então, é um viver diferenciado. O mundo não entende isso. O mundo olha só para a catástrofe. O mundo tem uma dificuldade com Deus, porque eles dizem, se Deus é bom, por que isso está acontecendo? E esquecem que o homem há muito tempo virou as costas para Deus e cada um é responsável pelo seu próprio pecado. E, na verdade, graça e misericórdia de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar se nós compararmos com aquilo que estava reservado para nós como seres humanos afastados de Deus. Mas em Cristo agora, salvos em Cristo Jesus, tendo a possibilidade de um relacionamento com Deus, Deus sempre falou que os problemas iriam continuar nessa vida aqui, mas que nós poderíamos esperar algo muito melhor na vida futura, na vida por vir. A palavra de Deus diz que quem pode entender ou compreender a mente do Senhor? Se até nós, como crentes, que somos crentes há tantos anos, estudamos a Bíblia, desafios aí, né, no início do ano de ler a Bíblia o ano todo, e acho que só a família da irmã Meire postou alguma coisa sobre aquela árvore que eu falei que eu ia cobrar. Nós acabamos comprando, irmã Meire, uma árvore de pitaia. Na verdade, ela parece um cactus, né? Eu nem sabia como era a pitaia, mas o meu sogro comeu pitaia aqui pela primeira vez, amou, levou para ele lá no Guarujá. E aí eu só não postei um videozinho ainda, porque ela está num vaso ainda. Nós vamos ter que plantar num vaso maior e depois talvez fazer o plantio final dela. Mas ele já olhou na internet como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que podar, onde é que eu tenho que pendurar ela. Ela vai dando tipo um cactus e a flor dela, então, é aquela coisa gostosa, vermelha, que parece uma beterraba, mas muito mais gostosa do que beterraba, muito mais doce, né, do que a beterraba, chamado pitaia. Essa é a árvore que a nossa família escolheu para plantar. Então, assim que ela sair do vaso e for para a terra, nós vamos para a terra definitiva, para o local definitivo, a gente vai gravar um videozinho e mandar no grupo aí também. Mas um compromisso de ler as escrituras todo dia, né? E aí, então, a gente vai tomando esses compromissos com Deus, e Deus nunca falou que as dificuldades não viriam, né? Que nós não teríamos sofrimento, que nós não teríamos lutas, que nós não teríamos dificuldades. Um dia nós não vamos ter, mas isso não é agora. Então, a pergunta que fica é, como eu devo viver? Esse texto que Gálatas falou, que Gálatas nos orienta, não é o texto exatamente que a gente vai ver hoje, mas ele nos dá o pontapé inicial pensando justamente nisso. Como eu devo viver? Como eu devo me portar, então, no dia de hoje? E, queridos, saibam que mesmo quando você acha que está tomando uma decisão muito parecida com o mundo, quando você está tão preocupado com as coisas do mundo, quando você está desesperado, talvez, com algumas coisas que vão acontecer, quando você está sofrendo pela perda de um ente querido, quando você está assustado com o que tem acontecido, aí olha, falou também sobre essa segunda onda agora, né? De novo, volta-se, e parece que até um pouco mais pesado, pelo menos lá em Manaus a gente tem visto isso, né? E nós começamos, às vezes, a questionar a nossa atitude, dizendo, Deus, eu não deve ser a atitude que eu, como cristão, tomo, e eu não quero justificar pecado de ninguém, mas saiba que, mesmo assim, as pessoas do mundo olham para nós e percebem que a gente ainda tem alguma coisa diferente. Nós estamos olhando e vendo o nosso pecado e sendo motivados a Deus a tratar o pecado na vida, da falta de confiança, da falta de fé no Senhor, mas ainda assim o mundo olha para nós e fala, os caras têm alguma coisa diferente. E no meio do caos, eles estão mais tranquilos, eles não estão desesperados. O que é isso, né? Nós sabemos muitas vezes o nosso pecado, a gente sabe quando a gente deita a cabeça no travesseiro e não dorme direito, e as preocupações vêm, o sono foge, e muitas vezes isso o mundo não vê, o mundo não sabe, mas nós sabemos, o Espírito Santo movendo no nosso coração, a palavra nos incomodando, a gente vai dizendo, Deus, eu estou errado, eu estou pecando nisso aqui. Mas ainda assim, o mundo tem observado muito as nossas atitudes, muitos não gostam, muitos não querem saber, não concordam, mas talvez um pequeno grupo de pessoas ali verifica isso. E aí eu te incentivo, então, agora sim, a abrir a Bíblia em Jó, capítulo 1,
versículo 1. Nós vamos ver mais detalhadamente só esse versículo aqui, e depois nós vamos comparar um pouco, ver um pouquinho a história geral de Jó, para você também comparar quem era Jó e o que aconteceu com Jó. E olha, se eu falar alguma besteira, tu me corrige aqui, tá? Porque acho que tu tá mais preparada do que eu hoje para esse texto. Tá bom? Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por enquanto, vamos parar aqui, e depois a gente vai ver um pouco mais o contexto dele todo. Aqui, Jó é identificado através dessa prosa, do relato dessa história. Nós não sabemos exatamente quem escreveu, muito provavelmente Moisés. Aqui é relatado pelo autor que havia um homem e ele tinha 4 excelentes qualidades, que eu quero ver um pouquinho com vocês hoje pela manhã. Depois nós vamos ver o contexto, o que isso levou ele a fazer, a história dele toda. Eu realmente não quero me deter muito, para não me tornar cansativo, mas é uma história fora de série, é uma história tremenda que nos ajuda muito a entender ou passar pelas dificuldades. Então, 4, não sei se seriam adjetivos aqui, 4 qualidades que Jó é identificado através desse homem que começa a escrever o livro de Jó aqui. Primeiro, fala sobre a integridade de Jó. E eu coloquei assim, integridade, sendo preenchido pelo que se deve ser preenchido. Então, quando a gente começa a ver algumas figuras assim, a gente poderia dizer, poxa, essa pizza, ela não está mais íntegra, né? Sexta-feira eu fui para Belém a resolver um problema da nossa geladeira. E a Camila falou, na volta tu não quer passar na forneria e pegar uma pizza lá, porque a pizza deles é uma pizza bem em conta e tal. E quando eu cheguei em casa, ela abriu uma caixa da pizza e falou, tu já mexeu aqui, né? E ela abriu a outra e falou, aqui tu mexeu também, né? Por que ela sabia que eu tinha mexido? Porque a pizza estava mais ou menos assim, né? E foi interessante, eu parei no trânsito, fui lá atrás, abri a porta de trás do carro, abri a tampa, peguei um pedaço de pizza, o pessoal do lado ficou rindo, né? Que o cara tirando pizza do porta-malas do carro, né? E vim tranquilamente no trânsito comendo 2 pedaços de pizza, né? Um de cada sabor. Então, você olha para uma figura dessa e chama atenção, alguma coisa está faltando. Eu já gosto muito de montar quebra-cabeça, tenho um grande em casa que eu tenho que me animar de montar uma hora, às vezes falta espaço, porque os que eu tenho são grandes, né? É uma caixa com um grande, e a coisa mais frustrante de um quebra-cabeça é quando você chega no final e você percebe que está faltando uma pecinha. Faltou uma pecinha, não está completo. E eu não tenho toque, não, eu não tenho aquelas fobias, né, que tem que estar tudo arrumadinho. A Sara sabe que muitas vezes o meu escritório aqui não é dos mais arrumados, né? Mas se eu vou montar um quebra-cabeça e está faltando alguma coisa, não está completo, né? Se olha uma figura como essa, é uma figura que está completa. Mas aqui, algo está faltando. Alguma coisa está errada aqui na boca dessa pessoa, certo? Está faltando alguma coisa, né? Eu não estou chamando a pessoa que tem falta de integridade, mas a ideia de íntegro, né? Esse verbo é ser ou estar completo, estar terminado, acabar, ser idôneo, sem defeito, justo, agir honestamente. Então, a gente percebe uma série de orientações ou de sinônimos para essa palavra integridade, de ser completo, de ser cheio, de estar em ordem, né? Eu acho interessante que essa é uma tradução desse verbo, né? Taman, não sei se assim se pronuncia, que pode significar várias ações, né? Então, estar completo eu posso identificar como alguma coisa, mas quando ele diz assim, agir honestamente, aí parece que já muda, né? Estar completo, não, pode ser, o cara está completo com, sei lá, o corpo dele está completo, não falta nenhuma parte no corpo, então o corpo dele é íntegro. Mas quando fala agir honestamente ou ser justo, numa sociedade onde a gente tem visto muita injustiça hoje em dia, e Jó não era de uma forma diferente.
Imagina um comerciante, um homem, um dos mais ricos do Oriente, da sua época. Imagina quantos negócios ele precisava fechar. Toma lá, dá cá. Com ele não tinha isso. Sim, sim, não, não. Combinou, pagou. Né? Olha, eu vou te entregar, eu vou. Imaginam, ele era um negociante, ele trabalhava o tempo todo com pessoas à sua volta, talvez com viajantes de outros países, com outras culturas, com a sua própria cultura. E a palavra de Deus aqui, através do relato dessa prosa, diz: ele era um homem íntegro, um homem que terminava bem os seus negócios, não deixava uma aresta, não deixava nada para trás. Ser íntegro no nosso entendimento das Escrituras tem a ver também com a parte de ser irrepreensível. Filipenses vai falar, você não precisa abrir, diz assim: fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. E é interessante, né? Não façam as coisas, não hajam com murmuração ou contenda entre vocês. E aí ele diz por quê? Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Uma outra versão diz como resplandeceis como luzeiros no mundo. Interessante que a falta de integridade não significa que eu não sou filho de Deus, significa que eu estou com pecado na minha vida. Mas aqui, quando ele diz filho de Deus, já que poderíamos talvez traduzir o seguinte: já que vocês são filhos de Deus, vocês precisam agir com integridade, porque aí vocês se tornam inculpável no meio de uma geração corrompida. Paulo já escrevia para os filipenses aqui há muitos anos atrás, 2000 anos atrás, dizendo: vocês vivem no meio de uma geração corrompida. E no século I, no século II, no século III, isso não mudou. Gerações corrompidas, século IV, século V. Então, a gente sabe que cada dia está pior. Nos últimos 100 anos para cá, como a sociedade, né? Através dos últimos 50 anos para cá, como a sociedade, em relação à libertinagem, a toda essa agenda LGBTQ+, menos dobrado ao quadrado, sei lá, o que é tanta coisa que a gente já não sabe mais. O sexo livre, os relacionamentos não importam mais, faz o que te dá na telha, o seu nariz é o seu norte, para onde você apontar, segue. Quem é você para dizer como que eu devo agir? A gente vê isso muito, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, e pessoas falando isso, e a palavra de Deus diz que nós devemos nos arrepender porque nós cometemos pecado, nós desobedecemos a Deus. Então, a ideia de integridade tem a ver com isso também. Um pequeno checklist, tá bom? Como está a sua integridade no quesito perdoar? Como está a sua questão de perdoar aqueles que lhes têm ofendido? Talvez você precisa pedir perdão. Como estão os seus ouvidos espirituais? Você tem escutado o que o Espírito Santo tem falado, tem sussurrado para você, do que você deve fazer, como você deve agir? Queridos, o cristão não aceita um novo emprego apenas porque paga mais. Talvez paga mais, mas significa mais tempo longe de casa, mais tempo longe de Deus, mais tempo longe da igreja. Vai ter que fazer uma sociedade com alguém que é complicado. De repente o Espírito Santo vai te incomodando em relação a isso e nós não temos a integridade de ouvir. Você tem buscado conselhos? O pastor Valdeci não está aqui hoje, né? Mas eu imagino que algumas vezes passo por situações assim. Os 2 anos e meio que eu tive com a Igreja Batista, eu passei por isso também. A gente percebeu um pouco tempo com a igreja local, assim como responsável, né? Mas como a gente vê as pessoas tomando decisões e depois da errada elas vêm para o pastor. Pastor, o que eu faço? Meu amigo, eu devia ter perguntado isso meio ano atrás, antes de começar um relacionamento. Devia ter perguntado isso antes. Não perguntam, não querem saber de conselhos. E muitas vezes, se nós buscamos conselhos, às vezes, eu estou falando da tendência que nós temos como seres humanos, né? Às vezes nós vamos buscar conselhos com quem não deveria nos dar conselho, né? Como é que está a sua questão de obedecer às Escrituras? Quantas vezes a gente escuta alunos aqui do seminário, pode ser até equipantes, né?
pessoas em geral dizendo, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas você tem lido, você tem buscado ler as escrituras, um bom livro, se fortalecer na fé, boas amizades, enfim, poderíamos ter um checklist bem maior em relação a isso, pensando em situações que podem nos ajudar a ter uma vida íntegra. Perdoar, pedir perdão, ouvir o Espírito Santo, buscar conselhos, obedecer, ler as escrituras, ler uma boa literatura e ter boas amizades. Jó também chamado um homem íntegro e reto. Retidão é andando para onde se deve andar. Certo? Então, desculpa. Gente, é só um pigarro, não é Covid, tá? Tem que deixar bem claro hoje em dia, porque senão logo... A menor distância entre dois pontos é uma reta, né? A menor distância entre o ponto A para o ponto B é uma reta. E é assim que Deus quer que a gente caminhe. A menor distância entre a nossa vida e aquilo que Deus quer é uma reta. É uma linha reta, né? O ser humano, salvo em Cristo Jesus, ele é uma flecha lançada por Deus rumo ao alvo. Eu sei que algumas vezes a gente pode se desvencilhar dessa reta, daquilo que está programado, e aí então entra um processo criado pelo próprio Deus, chamado de santificação, que puxa de novo a minha flecha para o rumo certo, naquele caminho, para aquele alvo que Deus quer que eu atinja. E a nossa vida, da mesma forma que a gente vai acertando, né, os alvos, parece que sempre vai continuando, né? A gente sempre vai tendo que buscar o alvo. Então, de repente, você ia fechar um negócio com alguém, não estava legal, você via que não estava certo aquilo, você diz, não, eu não vou fazer isso, eu vou abrir mão, eu vou tomar o prejuízo, mas eu vou obedecer ao Senhor, e você, então, acerta o alvo pelo qual Deus lhe programou. Só que a vida continua, você acorda no dia seguinte e a gente vai partindo de novo, e de novo, e de novo, né? Isso não tem a ver com a salvação, de ser salvo todo dia novamente, mas a santificação, sempre nos levando em pequenos alvos, até chegar àquele alvo final que nós vamos ter um dia, na eternidade, quando entrarmos, então, no descanso celestial, o alvo final, e aí a palavra de Deus, Apocalipse, fala das bodas do Cordeiro e tudo que está acontecendo ali naquele período final nosso aqui nesse mundo. Então, esse é um alvo pelo qual Deus tem proposto para nós, né? Então, é isso. A menor distância entre o ponto A e o ponto B é uma reta. Mas, de vez em quando, né, a nossa vida, ela dá algumas derrapadas, certo? Que são pecados, tá bom? Eu não estou minimizando aqui. Eu dei uma escorregada, tal. Não. Eu fui tolo. Não. Você foi pecador, desobedeceu a palavra de Deus. Agora, algumas consequências quando isso acontece, tá bom? Algumas consequências de a gente não andar em retidão. Você anda mais, certo? Quando você não anda em linha reta com Deus, você anda mais. Você cansa mais. Você cansa os outros, você cansa as pessoas à sua volta. A palavra de Deus em Efésios fala que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós fomos selados. Nós podemos entristecer o Espírito Santo quando nós desobedecemos a palavra de Deus. E você pode envergonhar o nome de Cristo. Cristo não deixa de ser santo, Cristo não é menos santo, mais santo, através do nosso pecado ou da nossa obediência. O que acontece é que as pessoas olham para isso e falam, ser crente é ser que nem aquele ali, então eu não tenho muito interesse. E, queridos, isso é muito perigoso. É muito perigoso quando nós jogamos o nome de Cristo na sarjeta. De novo, Cristo continua lá no céu com toda a sua glória, com toda a sua pompa, com toda a sua pureza, com todo o seu poder. Ele não é nem de longe arranhado, ameaçado pelo nosso pecado. Mas o nome dele
na boca das pessoas que não conhecem, na mente das pessoas que não conhecem, quando nós temos, por exemplo, uma teologia tão liberal, né? Por exemplo, que foca apenas no amor de Cristo e não na justiça. Ah, Deus entende, se você ama, o que que tem, né? Segue, a vida segue. A minha irmã, alguns anos atrás, ela falava isso. Deus não é amor? Eu amo meu namorado. A expressão que a gente tem é de estar juntos, dormir juntos, tal. Qual o problema? Eu amo ele, Deus é amor. E aí você foca só um lado um dos atributos de Deus. E a contrapartida, o outro lado dessa moeda é que Deus é justo também. E Deus odeia o pecado, e Deus não quer o pecado na sua presença, Deus não quer o pecado na nossa vida, né? Homem íntegro e reto. O texto fala também temente a Deus. Temor ao Senhor é temendo quem nós devemos temer. Você já parou para pensar que muitas vezes nós tememos o vírus, nós tememos a falta de dinheiro, nós tememos a doença, nós tememos um monte de coisa. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes o que me tira o sono à noite não é porque eu dormi demais, não é coisas, né, alegres, às vezes né, vai fazer uma viagem no dia seguinte, na noite anterior eu quase não consigo dormir, aquela emoção, pegar o carro, pegar a estrada, faz tempo que a gente não faz isso, né, mas quando a gente viajou lá para o sul em 2018, né, saindo daqui de Belém até Porto Alegre de carro, né, levar cachorro junto, levar a família junto, vai caber todas as coisas no carro, põe isso, compra. Nós compramos o carro uns dias antes de viajar, o carro chegou na quinta-feira, sexta a gente viajou. E aquela noite eu não dormi direito. Precisava dormir, por quê? Porque eu vou pegar a estrada no dia seguinte, dirigir. Mas eu confesso que as maiores quantidades de sono perdido não foram por coisas boas, por emoção de coisas boas que eu sei que vão acontecer no dia seguinte. Ou tinha expectativa que aconteceriam, né? Mas eu perco o sono pela preocupação. Criação de filhos, finança, dinheiro, vai ter, não vai ter, a doença vai chegar. Nós temos muito temor a coisas que nós não devíamos ter. E o texto aqui diz que Jó temia o Senhor. É ele que nós devemos temer. E temor ao Senhor muitas vezes é confundido, né, com aquela questão assim, é um Deus que eu não posso me aproximar, né? Na primeira pisada de bola danou-se, agora vai vir o castigo, um Deus irado, um Deus que está assim esperando nossos mínimos errinhos, e aí ele só quer o meu mal, e aí vai jogar então as suas flechas. Gente, o temor ao Senhor, ele tem a ver com essa questão da grandeza de Deus, de eu me aproximar com a minha pequenez, eu chego diante dele dizendo, Jó vai falar isso, né? Eu me atrevi a falar alguma coisa, eu vou meter a mão na boca, eu vou ficar quieto, porque é grande demais. Tem um lado, sim, de temor, da grandeza de Deus, mas um temor também no sentido de reverência a essa grandeza, ao mesmo tempo que a gente se aproxima tremendo, a gente se aproxima para se aconchegar nesse Deus que tem enfrentado tudo e todos, né? Pela sua maravilhosa graça, sabedoria e amor, para nos trazer debaixo, assim como o profeta fala, né? Como aquela galinha que abre as asas e vai trazer os seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger. Então, dá medo, o pintinho tem medo da galinha, porque uma pisada, né, errada ali, uma coisa pode... mas ao mesmo tempo de proteção, né? Então é um temor que causa medo pela grandeza, pelo poder de Deus, mas é um temor que causa reverência. Acho que são as duas coisas, a gente não pode desassociar isso. Salmos 34 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. A palavra de Deus diz que Deus resiste os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quando nós estudamos mais Deus, a gente vê a grandeza de Deus, esse Deus, por um lado, até destruidor, esse Deus, e eu me arrependo disso, Deus, eu falei coisas que eu não sabia, eu agi de forma que, me perdoa, eu me arrependo realmente, a palavra de Deus diz que ele está próximo, ele está perto disso. Provérbios vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o quê? Prudência. Porque se eu conheço o santo de Israel, se eu sei o que ele quer, eu vou agir conforme ele quer.
Então, Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia o Senhor e, por fim, não menos importante, gerava nele uma coisa muito interessante, né? O texto diz que ele se desviava do mal, evitando quem devemos evitar. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque eu imaginei que eu ia gastar mais tempo, mas basicamente Jó olhava o caminho que ele tinha para trilhar, ele dava uma observada e ele simplesmente decidia se desviar. De alguma forma, né? O que é isso, né? É um homem íntegro, reto, temente a Deus, e o texto diz que ele se desviava do mal. De que mal que ele está falando? Ele se desviava de Satanás? Ele se desviava do homem mau? Eu me desvio do homem mau, né? Eu não vou 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, em bairros do nosso município, ou algumas vezes no aeroporto, a gente precisa de madrugada buscar alguém, e eu costumava sempre pedir para alguém ir junto, né? Eu estava contando, a gente estava jogando Catan, Sidler, essa semana, e aí o Rubens o Júnior ia na madrugada buscar a filha do Gary, né? A Mackenzie e o Beto, eles estão aí. E eu falei, cara, tu quer que eu vou junto e tal? Ele falou, não, eu vou sair daqui meia-noite rapidinho buscar ele, não tem problema e tal. E eu lembrei de uma história. Um dia eu fui no aeroporto, 2 da manhã, deixar alguém, volto sozinho. 2:30 da manhã, ali na frente do Che Guevara, fura o pneu do carro. Bem naquele período que eles ainda estavam começando a construir, ainda acho que tinham umas barracas de lona e tudo mais, né? E nada contra o bairro, mas a gente sabe, o bairro de invasão, a gente sabe que logo os traficantes vêm tomar conta, acho que já tinha eu não lembro quanto tempo já tinha o Che Guevara, isso faz alguns anos já, né? Gente, eu paro o carro na beira da pista, tudo desligado, porque se eu ligasse o pisca-alerta, o pessoal ia ver de longe que tem um carro parado ali. Eu dentro do carro, eu fiz aquela oração assim, rápida, e eu acho que eu nunca troquei um pneu tão rápido na minha vida. Eu saí do carro, desparafusei os parafusos ali rapidinho, né? Soltei eles, peguei o step, o macaco, levantei, troquei step, joguei tudo dentro do carro. Tudo suado de pavor, não era nem suado do trabalho, né? Então eu posso dizer assim, eu tentei me desviar do mal para não acontecer nada disso. Mas eu acho que não era só isso, não era só um desvio do homem mau, mas Jó, de alguma forma, nos seus negócios, ele colocava uma lupa, uma lente e dizia, opa, não tá legal isso aqui. Sabe aquela pessoa que de repente trabalha no emprego e de repente percebe que alguém do sexo oposto começa a ter uma conversinha mais melosa, vem daqui, dali, a pessoa fala, opa, não vou por aqui. De repente é feita uma proposta de trabalho, de emprego, uma coisa daqui, dali, olha, mas assim, opa, na hora de fechar um negócio, eu não sei. O fato é que Jó, de alguma forma, pela sua integridade, pela sua retidão, pelo temor que ele tinha ao Senhor, o texto diz que, de alguma forma, ele detectava que alguns negócios, algumas coisas não iam dar certo e ele acabava se desviando. Esses 4 incentivos que nós podemos receber hoje pela manhã da vida de Jó. Ser íntegro, ser reto, ser temente ao Senhor e se desviar do mal. Rapidamente, eu queria só dar um pano de fundo um pouco do resto, né, de Jó. A gente viu isso no versículo 1, reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Versículo 5 fala que ele continuamente fazia sacrifício pelos filhos, né? Vai que eles pecaram de alguma forma, então, continuamente, Jó falava isso, fazia isso, agia dessa forma. Pode ser que os meus filhos no coração pecaram contra o Senhor. Imagina, não era nem pela atitude dos filhos, porque Jó sabia que às vezes a atitude é uma atitude que é legal, o cara é assim, o cara é bom, olha como o cara é queridinho, mas lá dentro, no coração, Jó pensou assim, pode ser que meu filho blasfemou contra Deus no seu coração. E o texto diz que ele fazia continuamente isso. Todas as vezes, ele criou algum sistema na vida dele, ele sempre fazia sacrifícios por seus filhos. É interessante que aqui,
nós temos a prosa falando, né? Havia um homem na terra de Uz, tal. Agora, mais para frente, no versículo 8, no capítulo 2, versículo 3, nós temos Deus falando isso de Jó. É muito interessante isso na história. Deus instiga Satanás. Deus chega para Satanás e viu. E aí, Satanás, tu viu meu servo Jó? É um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora não é mais a prosa falando, não é um escritor, não é talvez muito provavelmente Moisés escrevendo isso, dizendo Jó era assim, era assim, era assim, era assim. Agora é Deus falando. Isso sai da boca de Deus. Deus está dizendo, tu viu meu servo Jó? O meu servo Jó, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. Por 2 vezes Deus fala isso a respeito de Jó. Gente, não seria legal a gente ouvir Deus falando isso? Viu o meu servo Sipe, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? A gente nem consegue imaginar o que seria isso, né? É o drama de um homem justo. E a prosperidade e a posteridade deles são violentamente removidas. Nós temos um conflito cósmico aqui, e o leitor está sabendo o que está acontecendo, mas Jó não. O que está sendo relatado aqui, nós, como leitores, anos depois, nós estamos vendo a história. Satanás apareceu, a gente não sabe como que é isso, que Satanás se apresentou junto com os anjos, né? O que é isso? Isso é um outro estudo, um outro momento, a gente poderia ver com mais detalhe. Mas Jó não está sabendo disso. Jó não sabe que Satanás foi instigado por Deus, que está tendo essa conversa, que Satanás foi autorizado por Deus a mexer nas suas propriedades, nos seus servos, nos seus filhos. Volta-se uma segunda vez e aí Satanás fala, claro, ele ainda tem o corpo dele. Então, Deus fala, pode tocar no corpo dele, só não vai tirar a vida dele. Jó não sabe disso. O que Jó sabe? Chega um servo falando que os bens foram perdidos, chega um outro servo falando da perda dos animais e tudo mais, chega um outro servo falando da perda dos filhos, e ele sabe que tem alguma coisa espiritual acontecendo, mas ele não sabe o que. Tanto que quando os seus amigos vêm ali sentar com ele, eles também percebem que tem alguma coisa, basicamente o discurso todo é, cara, fala o teu pecado, porque é óbvio que isso que aconteceu não ia acontecer com alguém reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Interessante que Satanás ele pode agir, mas a sua atuação é limitada por Deus. Eu acho que se a gente quisesse estudar um pouco mais sobre Satanás, eu confesso para vocês que eu não tenho que estudar tanto sobre Satanás. Eu tenho que estudar sobre o meu coração pecaminoso. Esse é o maior estudo que eu preciso fazer, porque o meu maior inimigo não é Satanás, o meu maior inimigo sou eu mesmo, né? Mas é interessante que o relato aqui, a gente percebe uma atuação de Satanás limitada ao que Deus permite. Não passa dali. Isso me traz conforto, me traz segurança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, mediante os acontecimentos, então, o justo Jó sabe que houve uma intervenção divina nos acontecimentos. Ele perde bois e jumentos e servos, perde ovelhas e servos, depois o segundo servo, né, como eu falei, que vem. E aí ele toma, então, a martelada final, né, a marretada final. Imagina que você está recebendo a primeira informação. Olha, os seus bois, os jumentos e os servos lá, acho que foi os midianitas, alguém lá, o povo que entrou e dominou, não lembro agora, certo? E só eu sobrevivi para vir te contar a história. É interessante ele falar isso, né? O servo falar, só eu sobrevivi para vir te contar. Então, acho que até o servo percebeu, cara, todo mundo morreu, só eu escapei. Então, eu tenho uma tarefa aqui que é contar para o meu senhor o que aconteceu. E ele não está terminando de relatar isso, ou ele está terminando de relatar isso, chega um segundo e fala então da perda das ovelhas e mais servos que morreram. E quando Jó chega, vê o terceiro, o que foi agora? O que mais ele podia perder? A terra? Um terremoto e a terra foi despedaçada e virou um buraco? Não, aí vem a notícia que ele não queria ouvir. Ele perde todos os seus filhos, né?
E aí nós temos uma segunda investida de Satanás, a gente vê isso no capítulo 2, agora contra a saúde física dele, a esposa rejeita ele, né, complica mais ainda a vida dele, mas ele continua ali submisso ao Senhor. Aí nós temos a chegada daqueles 3 amigos, depois tem um quarto mais novo que chega, e parece que é o único que fala alguma coisinha um pouco melhor. Gente, o texto diz que por 7 dias e 7 noites eles ficaram em silêncio. Quando a gente encontra alguém que sofreu alguma coisa, né? A nossa tendência é logo abraçar a pessoa e trazer uma palavra de conforto e tal. Aqueles amigos sentaram por 7 dias e 7 noites em silêncio, porque eles não sabiam nem o que falar. Eu costumo falar que a dor, o sofrimento de Jó era tão grande que chegava, acho que, a ser quase comestível, sabe? A dor que você consegue... Que a dor é uma coisa que nós não conseguimos pegar ela, né? Ela nos atinge e a gente não sabe de onde ela vem, ela sufoca, ela atinge o nosso coração e parece que o negócio era tão duro. E aí, por fim, então, o texto que a própria Iole leu, Jó 42, versículo 1 a 5, eu vou ler, daí a gente termina esse tempo juntos, tá bom? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que se tem conhecimento e encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aí Jó fala um versículo que a gente conhece muito bem, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, aí no versículo 6 ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tem um estudo que eu comecei uns anos atrás, eu não terminei ainda, mas eu comecei anotando todas as perguntas da Bíblia. Todas as perguntas. Onde é que foi seu irmão? Onde é que tá? Todas. Quando aparecia uma pergunta na Bíblia, eu ia lendo e eu ia anotando, né? Gênesis, tal. E é interessante as perguntas de Deus. Adão, onde estás? Caim, cadê teu irmão? Jonas, é razoável essa tua ira? E aqui, quando ele quer tratar com Jó, como a Iole muito bem colocou, ele faz perguntas. Nós conhecemos o livro de Jó. O livro de Jó ele é conhecido pelo tema Por que o justo sofre? E essa resposta, como eu já falei outras vezes na igreja, ela não nos é dada. O tema de Jó é por que o justo sofre? Mas nós não temos essa resposta. Não tem. O texto não diz, Jó, você sofreu porque eu instiguei Satanás, porque... Deus não dá essa resposta. A resposta que Deus dá para Jó é um monte de perguntas. Onde é que você estava quando eu botei as estrelas no céu? Onde é que você... Acaso você pode fazer isso? Você pode enfrentar o Berremote e o Leviatã? Algumas traduções falaram crocodilo e hipopótamo. O hipopótamo diz... Agora eu não lembro se é o Berremote ou o Leviatã, acho que é o Berremote, né? Diz que o rabo dele é como os cedros do Líbano, entrelaçados, os seus músculos são entrelaçados. Você já viu o tamanho do rabo de um hipopótamo? É o tamanho de um palito, assim, ó, é um negocinho de nada. Com certeza, a tradução que diz hipopótamo e jacaré está errada. Eram, com certeza, animais grandes, né, dinossauros enormes. E Deus faz um monte de perguntas para Jó. E sabe de uma coisa? As perguntas que Deus questiona Jó foram suficientes para tratar na vida dele. E ele se dá por satisfeito. Ele reconhece o seu erro e ele não quer mais questionar Deus. Então, quando nós pensamos em retidão, integridade, temor ao Senhor, se desviar do mal, por que coisas acontecem conosco? E aí nós temos Deus falando, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você podia se salvar do seu próprio pecado? Você morreu na cruz pelos pecados da humanidade?
né? Quem é você? Para onde você vai? Quando nós começamos a responder de forma justa essas perguntas, a gente para de questionar um pouco Deus dos nossos problemas. E a gente olha muito mais para a eternidade. A gente foca muito mais naquilo que é eterno e para de focar tanto aqui nas coisas desse mundo. Gente, a palavra de Deus não diz que a gente deve viver como um lunático, como um fanático. Nós precisamos de dinheiro para botar comida na nossa mesa, nós precisamos trabalhar, nós precisamos lidar com pessoas injustas, nós precisamos lidar com a violência, nós precisamos um monte de situações, né? Que nós precisamos lidar na nossa vida. Mas nós somos incentivados a responder justamente essas questões. E aí nos tranquilizar e dizer, tá bom, Deus, eu não tenho respostas para um monte de perguntas, mas eu confio. Isso é fé. A fé é a certeza de fatos que nós não vemos, né? A convicção daquilo que se espera. Eu espero que isso vai acontecer. Pela fé, nós cremos que Cristo Jesus morreu na cruz. Não tem nenhum vídeo gravado, não tem nenhuma foto batida de Jesus na cruz. Mas pela fé, pelo Espírito Santo que habita em nós e fortalece a nossa vida, nós podemos confiar. Então, queridos, ter uma vida de retidão, de integridade, de temor ao Senhor, se desviando do mal, é possível, porque esse Deus grandioso que nós confiamos, né? É nele que nós confiamos. E mesmo que nós não temos todas as respostas, né? Nós não temos a resposta, talvez, por que o Márcio faleceu. Nós não temos a resposta por que outros conhecidos nossos. Um missionário na Meva deixa 6 filhos. Por quê, né? Mas nós confiamos. Por que os meus 2 cunhados já faleceram, né? 2 dos meus cunhados já faleceram. Um conhecia Cristo, o outro não. Eu acho que os 2 conheciam, mas o que não tinha ainda professado a Cristo Jesus, ele conhecia, ele lia a Bíblia, tal, tudo, mas nunca demonstrou que realmente confiava no Senhor. E aí, quando eu começo a escutar Deus fazendo umas perguntas, ô Cipe, onde é que tu estava? O que tu fazia? O que tu fez para a tua salvação? Aí eu vou ficando cada vez mais quieto, dizendo, tá bom, Senhor, é o Senhor que está no controle, e é no Senhor que eu confio. Um dia nós vamos ter todas as lágrimas, né? Enxugadas, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai enfrentando. Vai enfrentando lutas, dificuldades, está aí a Gésia com o pastor Elcio, né? Não é fácil, a situação com a mãe, a situação com o meu pai lá em Porto Alegre. Temos acompanhado aí a saúde do irmão Antônio durante esses dias, esses últimos dias. O irmão Antônio também perdeu um filho, Cristiano, muito conhecido nosso, muito querido. Todos nós perdemos alguém que a gente ama, alguém que a gente conhecia. Todos nós conhecemos alguém que perdeu alguém muito próximo. Continuamos confiando, nós continuamos firmes, dizendo, Deus, chega logo, volta logo, né? Antes de casar, a gente fala, Senhor, volta depois do casamento, deixa eu casar primeiro. Aí a gente casa, não, Senhor, volta depois dos filhos, né? Agora os filhos querem casar, devagarinho os urubus começam a aparecer na porta. Não, você pode voltar já, volta antes dos urubus aparecerem. Não, estou brincando, né? Nós aguardamos com expectativa a chegada do Senhor. A volta, né, quando a sua igreja for arrebatada, nós aguardamos com expectativa isso. Enquanto isso não acontece, queridos, nós vamos sobrevivendo, não de uma forma, como é que eu diria assim, desesperada, mas nós vamos sobrevivendo confiando no Senhor. Um dia isso vai passar, um dia isso vai passar. E vai mesmo. Eu tenho mais certezas sobre a minha vida do que vai acontecer no futuro do que vai acontecer hoje, né? Vou para Castanhal, será que eu volto? Será que eu chego na igreja? A gente não sabe. A bem da verdade, a gente não sabe. Vocês acompanharam um acidente com alguns paraenses aí, né? Daquele ônibus lá no Paraná, acho que deu 21 mortos agora já, confirmados, 19 pelo menos. O casal, os donos do ônibus, eles são da igreja da Marambaia, da Presbiteriana da Marambaia. A gente tem acompanhado um pouco aqui com algumas pessoas que são de lá, né? O Dávila e a Lia. Que triste, que situação que eles têm que resolver agora, né? Mas um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar. Vamos orar?
Deus, obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado que o Senhor criou no seu eterno poder, graça, misericórdia. O Senhor criou esse dia para que a gente pudesse aprender mais do Senhor, confiar mais no Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos como Jó, homens retos, íntegros, tementes ao Senhor, que nos desviamos do mal, mas isso não impediu ele de, no final de tudo que ele passou, olhar para trás e ver o que ainda assim ele precisava conhecer mais do Senhor. E o sofrimento ocasionou isso na vida dele, ao ponto de ele falar que apenas ouvia falar do Senhor, mas agora os olhos deles tinham enxergado exatamente quem o Senhor era, através da grandeza do Senhor, e ele não questionou nada mais. Ele confiou, e no tempo certo o Senhor deu as bênçãos. Jó ainda recebeu bênçãos nessa vida, mas eu não tenho expectativas de bênçãos nessa vida, Pai. Eu quero aproveitar logo a eternidade com o Senhor. Então, rogamos, volte logo, Senhor Jesus, para buscar a tua igreja, que possamos ser encontrados fiéis, como aquela noiva que está pronta, ataviada, com vestido branco, puro, que através dos nossos relacionamentos e do cuidado uns com os outros, possamos demonstrar o amor de Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aldair? Amém. Obrigado, pastor Cipe, pelo excelente estudo aí de hoje. Encorajamento, desafio. Muito obrigado mesmo, Cipe. Irmãos, antes de nós finalizarmos com a oração, nós vamos ter alguns minutos aí com o irmão Max Júnior, onde ele quer testemunhar aí uma bênção que Deus promoveu a ele. Pode liberar o áudio aí, Max. E aí, galera? Bom dia, irmãos, tudo bem? Faz acho que um bom tempo que eu não assisto culto, por conta do trabalho e faculdade também, então ficou bem mais difícil estar presente com os irmãos e estar mesmo em comunhão com vocês, mas graças a Deus, na sexta-feira eu apresentei meu TCC e fui aprovado, né? E aí queria mesmo agradecer aos irmãos que mandaram mensagem, também agradecer ao Senhor por ter me dado essa oportunidade de estar me formando, né? Nesse ano que passou da pandemia e com várias dificuldades, claro, acho que todo mundo tem, né? Mas graças ao Senhor, Ele tem me dado essa oportunidade, né, de estar formado agora, né? E queria mesmo agradecer aos irmãos que me apoiaram, que mandaram mensagem nesses 4 anos mesmo que viram que foram várias dificuldades, né? Desde estar ausente dos cultos, mesmo na questão dos jovens, da igreja mesmo, um pouco ausente, mas graças ao Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de me formar, né? Queria mesmo agradecer aos irmãos, né? E agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E é isso, tá bom, galera? Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, irmão Max. Deus abençoe você aí nessa jornada e, através da sua vida profissional, possam ver Cristo aí. Amém? Amém. Amém. Gostaria que o pastor Cipe pudesse nos fazer aí uma oração final, Cipe, orando também pelos aniversariantes da semana, que é o Antônio, né, e a Clívia. O irmão Antônio Martins e a Clívia. Para a gente poder estar encerrando. Ok, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Essa semana está iniciando hoje. Para nós parece sempre que começa na segunda, mas oficialmente a semana está começando hoje e nós podemos começar a semana confiando no Senhor, sabendo que o Senhor está de olho naquilo que tem acontecido na nossa vida e também no coração, no nosso coração, nos nossos pensamentos, o Senhor sabe todas as coisas. Que possamos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor em obediência à tua palavra. Obrigado pelo TCC do irmão Max, por essa conclusão desse desafio tão grande que todos os formandos em várias profissões têm levado. Obrigado por ele compartilhar isso conosco, reconhecendo que o Senhor tem abençoado, que irmãos têm orado pela vida dele, pela vida da sua família.
Pedimos também e agradecemos por mais um ano que o Antônio e a Clívia completaram durante essa semana. Obrigado, Pai, por esses servos do Senhor que têm feito parte, eles têm feito parte da família Cristo é Vida. Somos gratos ao Senhor de conhecer eles, de ter proximidade, de sermos irmãos em Cristo e congregarmos na mesma comunidade. Abençoa o pastor nesses últimos dias de férias. Obrigado pela Gésia e o pastor Elcio, que voltaram também desse tempo lá com a filha no sul. E temos tantas outras coisas para agradecer e tantos pedidos que nós recebemos, Pai, dos nossos irmãos durante a semana. Esteja de olho, abençoando isso, protegendo, trazendo saúde para aqueles que têm necessidade. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Alguns avisos, nós temos o nosso culto hoje que inicia às 18 horas, com um tempo de oração. Em seguida, o culto segue. Os irmãos que desejarem entregar dízimos e ofertas podem passar uma mensagem no meu WhatsApp privado. Eu estarei passando aí, provavelmente no final do culto, nas casas dos irmãos que enviarem a mensagem para poder fazer o recolhimento. Bom almoço. Deus abençoe a todos. Podem abrir seus áudios aí para se cumprimentarem.